Fala, meu amigo Edson Júnior, todos que acompanham o esporte de primeira, comigo, José Roberto Gaião. Hoje eu tô em Ienas, Ienas Futebol Clube, fui contratado, né, Edson, para jogar no Ienas, hoje com essa camisa maravilhosa aqui. Grande abraço para todo mundo do Ienas Futebol Clube. Hoje, 20 de maio, aniversário, sabe de quem? Sabe de quem? Fernando Aparecido Benedicto. Fez dupla de zaga comigo. Eu levava ele nas costas. Mas grande abraço aí pro Pinico, comemorando mais um ano de vida. Meu amigo Edson Júnior, todos que acompanham, trazendo aqui as últimas informações dos 4 grandes clubes de São Paulo, porque ontem nós tivemos o Tricolor jogando e não jogando bem, empatando contra a equipe do Milionários pelo placar de 1-1. Tivemos também hoje, né? Vamos ter hoje o Santos contra o São Lourenço, o Palmeiras contra o Cerro Porteño e amanhã o Corinthians joga contra a equipe do Peñarol. Primeiro, eu falo de Top Fit Academia. Top Fit Academia é a academia que mais cresce em Itápolis, com plano semestral a R$ 109, tá? Top Fit Academia, seja a sua melhor versão, seja top Fit Academia. Um grande abraço para todo mundo lá na Top Fit Academia, o pessoal acompanhando. Falo também de Rodo Express Transportadora. Precisou de transportadora? Utilize os serviços da Rodo Express. A sua mercadoria no tempo certo, com preço bom. Rodo Express Transportadora. Acesse rodoexpress.com.br. E inglês que funciona, Edson Júnior, é na Wizard. Lá na Wizard você tem realmente um inglês que funciona, aulas dinâmicas, foco na conversação e a tecnologia da Wispen, a sua caneta para acelerar o seu aprendizado. Matricule-se já na Wizard. E Jonas Brunaldi Suplementos. O homem tem de tudo lá, viu? 99993-7605. Jonas Brunaldi Suplementos, Whey Protein, creatina, pós e pré-treino. Tudo isso você encontra em Jonas Brunaldi Suplementos. Jonas Brunaldi Costa, chama ele de Costa que ele vem, Edson Júnior. E Pirâmide Motopeças do Nenê, 3262-4811, tudo para sua motocicleta em Pirâmide Motopeças, do meu amigo São Paulino Nenê. Vamos falar, pessoal. O pessoal quer que o Nenê tá aqui, ó. Alô, Zé César! Zé César Palmeirense, tá sempre ligadinho também. Zé César, Palmeiras hoje, já vou falar do Palmeiras. E o Neymar, Edson, não vai jogar mais, hein? Só tem a parada da Copa, tá com a panturrilha machucada. Mas antes, vamos começar falando de São Paulo 1, Milionários 1. Um jogo que foi a reestreia do professor Dorival Júnior, terceira passagem já do Dorival pela equipe do São Paulo, e ontem um jogo no qual o São Paulo teve a chance, em alguns momentos, fez um gol do Luciano na falha do goleiro Noboa, mas depois o São Paulo teve chance de fazer o segundo, perdeu algumas oportunidades, mas o sistema defensivo, né? Os times do Fabian Bustos são equipes que jogam para frente. E o São Paulo ontem sofreu com isso. O Milionários, até no final da primeira etapa, teve chance de empatar o jogo. O goleiro Rafael fez uma defesa extraordinária. E aí, depois, no segundo tempo, o São Paulo correu, tentou aumentar o placar, não conseguiu. E aí veio os minutos finais. São Paulo teve mais posse de bola, o São Paulo tentou, o São Paulo batalhou, mas não conseguiu ser eficaz. E nos minutos finais, o que aconteceu? O Dória deu um balão para cima, ganhou a Leitor, o jogador do Milionários chutou, a bola ainda desviou no Alan Franco e o Milionários empatou 1-1. E poderia ser pior, porque o Dória cometeu um pênalti e o jogador do Milionários acabou chutando por cima. E poderia ser pior, porque no último lance do jogo o árbitro terminou num contra-ataque, 2 contra 2, e aí não sei o que iria acontecer, mas uma chance de gol
certamente o Milionários devia criar. Então, o São Paulo, nos 10 minutos finais, um jogo para se esquecer, tá? O Alan Franco, depois, falou que aposta no Dorival Júnior para voltar ao São Paulo ter confiança. O Arthur também falou da falta de confiança. Vale lembrar, o São Paulo está a 7 jogos sem saber o que é vitória. E o que preocupa nesses 7 jogos é que são jogos contra Milionários 2 vezes, O'Rings, Juventude. Tem jogos complicados, mas a maioria dos jogos não são contra times difíceis. São jogos que o São Paulo teria tudo para vencer. O professor Dorival Júnior, em sua primeira participação nessa sua reestreia, gostou do que viu. Mas convenhamos, foi um futebol muito pobre da equipe do São Paulo. O Caleri, há muito tempo, não demonstra o que veio. O Luciano foi o melhorzinho. Ferreirinha e Arthur ficaram devendo. Primeiro tempo do Lucas Ramon, pouco subiu. Na segunda etapa, até subiu um pouco mais. O Enzo Dias tentou. Danielzinho, Bobadilho, Luciano, ok. Mas o trio da frente não funcionou. Agora o São Paulo tem o Botafogo, ainda na parte de cima da tabela. E semana que vem passa a ser um jogo decisivo contra o Boston River. O São Paulo hoje tem O'Rings e Boston River. Se o O'Rings vencer, o São Paulo pode ser segundo. E aí tem que acrescentar mais duas datas à sua agenda de jogos. Então, assim, resultado poderia ter sido melhor para o São Paulo já estar classificado. Não foi o que todo mundo queria, não foi o que a torcida queria. E agora o São Paulo tem esse jogo semana que vem contra o Boston River, mas antes tem o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Um beijo para dona Tereza Piazzotti, sempre acompanhando aqui. Obrigado, mãe. Um beijo no seu coração, viu? Amanhã eu vou almoçar aí, já prepara aquela polenta. Polenta, né? Tá um tempo bom para polenta, né, Edson? Meu Deus do céu. Uma polentona com carne moída, hein, mãe? Aí eu gosto, hein? Hoje tem Santos, Edson Júnior. Tem o Santos que joga contra o San Lorenzo. Santos e San Lorenzo, às 19 horas. O Santos, possivelmente, sem Escobar, sem Gustavinho, sem João Schmidt, sem o Gabriel Menino, jogadores que estão lesionados. O Santos só depende dele, precisa da vitória, precisa vencer. Se o Santos vencer, o Santos vai chegar aí a uma pontuação que na última rodada vencendo, no mínimo vai para a repescagem, mas o Santos está dando muita sopa pro azar sopa pro azar, né, Edson? Como será que é, né? Nesse friozinho, sopa pro... Vem cá, azar, vou dar uma sopinha para você. Mas o Santos não está conseguindo fazer os resultados. E, alô, Marcílio! Grande abraço para o Marcílio também, sempre acompanhando aqui. O Marcílio... Ei, Marcílio, tá difícil esse Santos aí, hein? E o Neymar, Edson, não deve mais jogar pelo Santos até a Copa. A reapresentação ou a apresentação da seleção dia 27 de maio, daqui uma semana, o Neymar deve ser poupado dos 2 jogos da Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. Que coisa, hein? Neymar aparentemente conseguiu o que queria com o Santos. Agora, o Santos que lute, pelo menos até essas próximas rodadas. E a impressão que eu tenho é, você pode anotar o que eu estou dizendo, pós-Copa do Mundo, não sei se o Neymar vai jogar, mas alguma proposta vai chegar para ele, como a gente tem do futebol dos Estados Unidos. Vamos ver o que acontece. O Santos hoje, 19 horas. Abraço, Tunicão! Eita, o pessoal, Tunicão falou, ninguém segura o Santos. Tem Robinho não, tem o Neymar, tem o Gabigol. E a situação está complicada. Falar do Palmeiras do Portinha. Grande abraço também, José Roberto Porta, popular Portinha, palmeirense. Hoje o Palmeiras tem o Cerro Porteño. O Palmeiras precisa vencer. Se vencer, o Palmeiras já estará classificado às oitavas de final da Copa Libertadores da América. A grande novidade do Palmeiras é o Koné, zagueiro marfinense, foi relacionado. Palmeiras que não tem Benedetti, não tem Bruno Fux, que estão lesionados. O Koné foi aí, pela primeira vez relacionado, jogador marfinense, mais uma cria do Palmeiras. Alan volta a ser titular. O Palmeiras não tem Felipe Anderson, não tem Sosa. O Palmeiras também não tem Paulinho 100%.
Vitor Roque lesionado. Então, o ataque hoje sem dúvidas, né? Maurício, o popular Flaco Lopes, Arias e Alan, é a equipe do Verdão para encarar o Cerro Porteño. E o Coringão do Fernando Diniz. Último treino terminando agora, tá? Terminando nesse momento o último trabalho do Corinthians. Tem o jogo contra o Peñarol. A partida é contra o Peñarol. Amanhã o Corinthians já está classificado. A expectativa que eu tinha era que o Corinthians iria com um time alternativo. Domingo, 18h30, né? O Química Arena tem o Atlético Mineiro, e aí é um confronto muito mais complicado para a equipe do Corinthians, porque o Timão está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas tem esse compromisso contra o Peñarol. O Fernando Diniz deve usar força máxima. Contra o Barra, na Copa do Brasil, semana passada, eu falava, não vai usar força máxima, mas tem que tomar cuidado com esse jogo e tudo mais. Ele colocou força máxima. Então, contra o Peñarol, também para garantir o primeiro lugar do grupo, o Corinthians deve viajar já com o que tem de melhor. Menos Depay. Depay com dores na panturrilha segue fora. Né, algo que preocupa, só que o Ronald Koeman deve convocar a seleção holandesa dia 27 de maio. Então, na próxima semana, 27 de maio, deve ser convocada a seleção holandesa. E existe a expectativa sobre o Depay, porque não está jogando, está lesionado. E o Koeman já tinha dito antes, o Depay tem que melhorar para jogar, e desde que se lesionou, não voltou a atuar. E o Koeman até disse que espera alguns minutos com a camisa do Corinthians antes da convocatória. Vamos esperar para ver. Corinthians e Peñarol. Amanhã, boa notícia. Não sei se é boa ou não, mas o Charles está de volta a ficar à disposição do professor Fernando Diniz. Essas, Edson Júnior, as informações dos 4 grandes clubes de São Paulo. Falamos do empate do Tricolor contra o Milionários. Que vida dura do São Paulo, hein? O Dorival pediu a volta do Arboleda. A diretoria, não, o Arboleda vai ficar treinando em separado. Deu no que deu. Ontem, mais um erro do sistema defensivo. Fala-se muito do Dória, um mau momento. Hoje, o Palmeiras espera-se que vença o Cerro Porteño para garantir a classificação às oitavas. O Santos espera-se que vença depois de ter tomado a tamancada do Curitiba para se manter vivo na Sul-Americana. E o Corinthians viajando novamente sem Depay para o compromisso diante do Peñarol amanhã no Uruguai. É isso. Amanhã a gente volta com mais informações dos 4 grandes clubes de São Paulo. E essa chuva, Edson? É chuva, chove. Mas um beijo no coração de todos, abraço e cuidem-se bem.